Mas antes, se inscreva no canal e me ajude a crescer e levar conhecimento útil e de relevância sobre saúde e ciência para todos. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o histórico de doenças de um paciente e qual que é a importância disso durante a consulta de enfermagem. Vamos lá? Vem comigo! Gente, é o seguinte, quando a gente está realizando a avaliação completa do paciente, colhendo anamnese, eu já falei anteriormente sobre sinais vitais, sobre a coleta de medicações previamente utilizadas, mas a gente precisa saber também de um histórico que talvez não tenha a ver com a medicação. Como eu disse, a importância da medicação, de colher a medicação, é saber também quais são as comorbidades prévias. Porém, há doenças que não são tratadas com medicação, são tratadas de uma maneira alternativa ou não tratada mesmo, porque são doenças que são recorrentes, que só são tratadas quando estão em estado agudo, mas que a pessoa possui em si. Um exemplo disso, por exemplo, a gota, que nem sempre há um tratamento constante. Muitas vezes uma pessoa que tem gota, ela é tratada quando os sintomas se agudizam, mas geralmente é tratado alimentar ou evitando comidas que dão por resultado um excesso de ácido úrico. Então é um tratamento não medicamentoso. Existem várias comorbidades que não são tratadas pela medicação, então no caso, a medicação vai me dar muito um padrão para responder à iatrogenia, quando ela existe ou quando ela pode acontecer um risco de iatrogenia. Nesse caso, eu preciso das doenças prévias para me saber o que pode aparecer de uma hora para outra ou quais são os sintomas que podem surgir relacionados ao modo de vida do paciente ou devido ao modo de tratamento, de cuidados que esse indivíduo tem passado. Então, eu faço essa coleta de todas as doenças que a família ou o próprio paciente tem noção, sabem que já são tratados. É claro que existem muitos casos onde um médico, seja de um sistema, de um programa, ou seja do médico da família mesmo, quando acolhe o paciente, quando lida com o paciente, não define para cuidadores, para familiares ou para o paciente qual que é o diagnóstico, não define o CID-10. Mesmo porque há muitos agravos, há muitas situações que são tratados apenas os sintomas. Por exemplo, a paciente tem uma dor, uma cefaleia recorrente, ela pode ser portadora de uma enxaqueca crônica, ou de algum tipo de transtorno, seja muscular, seja estrutura dentária, que leva à cefaleia. Então, os médicos vão tratar sempre a dor com medicações como a dipirona, que é normal, o paracetamol, e outras medicações extrapiramidais, quando já foi feito o uso dessas medicações previamente. Porém, as dores não cessam e não fecham o diagnóstico. É importante que o diagnóstico seja fechado, mas muitas vezes por descaso ou porque a pessoa toma medicação, melhora, não corre atrás disso e deixa às vezes até passar muito tempo e quando vai ver é uma doença um pouco mais grave. Acontece muito, por exemplo, com neoplasias que já estão às vezes por metástase ou já começaram na glia, na região nervosa central, no cérebro mesmo, e as dores começam a ser recorrentes, demora-se muito tempo a ter um diagnóstico fechado, porque infelizmente a cefaleia, como eu disse, que é a dor de cabeça comum, ela não desperta tanto interesse para pesquisar qual é o motivo, só quando ela se torna muito recorrente é que vai se pesquisar a fundo, o que é uma coisa que é ruim, realmente. Então, a gente, como enfermeiro, quando está lá fazendo a consulta de enfermagem, é importante perceber esses sintomas. Mas, já fugindo um pouco do tema, o vídeo de hoje fala da importância de se conhecer as doenças prévias. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre conhecer sintomas para identificar doenças, e isso trabalho no trabalho multidisciplinar, enfermagem, medicina, médico. E outras áreas também, que a gente vai ver mais à frente.
Isso dentro de cuidados, lá já é um cuidado, o encaminhamento profissional depois de identificar a recorrência de sintomas. Bem, doenças prévias podem aparecer no momento do tratamento, como podem ser também identificadas a longo prazo. A gente tem diabetes, por exemplo, tipo 1, que aparece lá na infância, mas que muitas vezes pode acontecer um diagnóstico tardio. Nem sempre acontece o diagnóstico da diabetes 1 na infância. Eu vi casos de pessoas que têm diabetes tipo 1 e que identificaram ela já na adolescência. Por quê? Tinha um hábito saudável alimentar, um hábito alimentar saudável. E que, por isso, a diabetes existia, era do tipo 1, já tinha uma hemoglobina glicada em 7 ou 8%, mas isso representa que era controlado alimentar. Mas se foi diagnosticado, é importante para a gente definir os cuidados e definir também os diagnósticos de enfermagem. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Outras doenças que são crônicas que podem aparecer mais cedo, doenças como artrose e artrite, que estão relacionadas à locomoção e às vezes até ao autocuidado alimentar e autocuidado de higiene. Se uma pessoa sente muita dor articular em ombros e braços, ela perde o interesse em escovar os dentes, fazer higiene bucal, perde o interesse em lavar regiões do corpo onde necessita de utilizar essas articulações de uma maneira mais efetiva. Então, interfere sim ter esse diagnóstico, saber dessas doenças. No caso alimentar, quem tem dor às vezes não tem fome. Ela age muito no sistema límbico, que tem relação com o emocional, e logo quando eu tenho dor, agiu no sistema límbico, modificou minhas emoções, jogando a um padrão inferior, um padrão baixo dentro de uma escala, qualquer que seja, uma pessoa perde interesse em se alimentar bem, perde interesse em se cuidar, perde interesse em se vestir, em muitas outras coisas. E tendo relação até com outros diagnósticos. Eu tenho também doenças que eu preciso saber que são psicossomáticas ou simplesmente psiquiátricas ou psicológicas. Isso tudo para mim definir quais são os cuidados adequados. O transtorno afetivo bipolar, por exemplo, que eu já falei em vídeos aí anteriores do canal, tem essa oscilação, mas que ela pode ser de alguma maneira controlada de acordo com cuidados específicos. Tudo dentro do final. Então, realmente é importante eu saber quais são as doenças prévias que cada indivíduo possui, já diagnóstico fechado por médico. Diagnóstico de doenças é dado dentro do CID-10 pela equipe médica. O enfermeiro não diagnostica doença, enfermia própria da enfermagem, para a gente definir o que é que vai ser cuidado. Diagnóstico, as prescrições de enfermagem são cuidados para combater esses diagnósticos de enfermagem, não é de doença do médico. E tendo essa relação dos médicos, é que nós vamos criar um plano mais específico para se adequar àquele cliente. Detalhe, há doenças que são crônicas e que vão entrar em oscilação, momentos elas vão estar agudizadas, outros momentos elas vão estar assintomáticos. Então tudo isso é necessário para que a gente faça o melhor plano de cuidado possível. Como eu disse, há doenças que são crônicas, que se agudizam às vezes, em outros momentos elas vão estar assintomáticas. Doenças que eu posso lembrar aqui, vamos dar alguns exemplos. O fogo selvagem, os transtornos de depressão, tristeza crônica, depressão muitas vezes é crônica também. A hipertensão e a diabetes pode ser controlados mesmo sem o paciente saber, quando ele já tem um hábito, normalmente dentro de casa, em família, tem um hábito alimentar saudável. Fora doenças que vão aparecendo em estado agudo, que às vezes podem ser vencidas como pneumonias, mas que já tem um diagnóstico de pneumonia, que pode ser recorrente devido à imunidade baixa, que também vão ser diagnosticados em algumas doenças ou fazer parte do ciclo natural da vida, que é a velhice. Eu também já falei isso em vídeos anteriores, quando eu falei de biogerontologia e dos mecanismos do envelhecimento. Bem, saí muito do tema, mas o objetivo era esse, era falar que é importante colher e por que é importante colher, para que a gente possa ter um plano de cuidados mais eficiente.
quero levar o máximo de informação possível. Ao final de toda essa série de vídeos sobre a consulta de enfermagem, vai ter muita informação aí que vão estar soltas entre os vídeos, que é importante para que alguém que seja profissional ou alguém que tenha interesse em saber o que é consulta de enfermagem e como vai ser o impacto disso na vida de um paciente, de um cliente, vai ter muita coisa aí útil, tá bom? Por hoje é só. Abração, aquele coraçãozinho, porque representa o meu carinho e afeta todos aqueles que assistem meu vídeo, que vai ser muito importante. Se inscreva aí, dá um joinha e me segue, ok? Abração, tchau, tchau, até o próximo. Pessoas normais não têm tempo para ler as compras. O Magazine Luiza já há tempos atua no mercado digital, com produtos e promoções imperdíveis. A minha loja Magalu leva até você tudo o que você precisa. Clique no link da descrição e aproveite.